A ACIF, a Associação Empresarial aqui de Florianópolis, entrou no debate que pode mudar os rumos sobre a questão do direito à justiça gratuita aqui em Santa Catarina. Você vai ver isso, vai ver todos os detalhes em mais um episódio da série Pulsar e Prosperar Floripa. Rodou. Antes de começar a matéria, uma pergunta importante. Você sabe o que significa e o que é o direito à gratuidade de justiça em Santa Catarina? Ele pode pedir a gratuidade da justiça no processo que ele já propôs, e a qualquer momento, aliás, e não só o trabalhador, né? Como pessoas jurídicas também podem requerer. Um debate na esfera jurídica aqui no Estado está propondo mudar os rumos deste assunto. Isso porque, antes da reforma trabalhista, qualquer pessoa que afirmasse ter dificuldades econômicas para contratar um advogado em processos da Justiça do Trabalho recebia gratuidade na ação. Situação que, segundo esta advogada, aumentava o número de processos infundados contra as empresas. Antes da reforma trabalhista, o trabalhador que fosse postular para que a justiça fosse gratuita, ele não precisasse pagar custas, emolumentos, honorários advocatícios e honorários periciais, ele precisava apenas declarar que não tinha recursos para arcar com esses custos. E isso, na verdade, estimulava muitas ações, a propositura de muitas ações, e às vezes com pedidos sabidamente inverídicos ou até com valores a maior, né, em relação ao que efetivamente era devido. A mudança proposta no processo visa garantir mais segurança jurídica ao empresário. Isso porque passa a definir um procedimento único nos casos em que o empregado solicita a gratuidade. Com a aprovação da tese, tem direito à justiça gratuita apenas o trabalhador que recebe salário abaixo de 40% do limite máximo dos benefícios da Previdência Social, cerca de R$ 2.834. A tendência é que, se a tese for firmada nesse sentido, né, o qual defendemos nesse incidente, torna a litigância mais responsável. Então, fica para o judiciário realmente as demandas que fazem sentido, né? Que são as pretensões que são lastreadas em prova e que na medida certa do que realmente é devido, né? Caso a discussão avance e seja definida a tese, empresas como a do Ricardo passam a ter mais garantias na esfera jurídica. Traz porque nós sentimos isso na prática, percebemos isso na prática, né? Diminuiu muito o volume de ações trabalhistas. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que concordar que a lei tem que sempre estar ao lado do trabalhador, mas o trabalhador tem que fazer valer da lei para o que é do seu direito e não criar situações onde, enfim, alguns advogados acabavam instigando os colaboradores que faltava orientação, acabavam instigando para que eles entrassem com ações absurdas, pedindo coisas que não faz sentido, né? A Associação Empresarial de Florianópolis passou a fazer parte do debate neste mês de junho. É a única entidade do Estado a participar do processo. A CIF, como entidade de classe, está dando importância para um tema muito relevante. Acho que ela cumpre de forma majestosa o seu papel, levantando essa bandeira, que é o interesse das empresas associadas da CIF, e a gente também tem certeza que eles estão muito bem representados aí com profissionais de alto nível e que são conhecedores da lei. A importância é muita, né? Porque como esse incidente vai estabelecer uma tese de forma uniforme, vai se tornar, na verdade, um precedente judicial obrigatório, não vai ter mais discussões nos processos individuais a respeito. Então, esse é o único momento em que é o momento ideal para se discutir todos os argumentos à exaustão que são capazes de definir para que sentido a tese deveria ir, né? E a participação de amicus curiae, a gente chama, ela é nesse sentido, de trazer o máximo de argumentos possíveis para defender uma opinião jurídica a respeito do direcionamento que a tese deve ir. Tá aí, a gente vai continuar a falar sobre esse assunto. Recebo agora o diretor jurídico da ACIF, Fernando Dalvi. Oi, doutor Fernando, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Prazer falar com vocês. E em que pé está essa discussão, nesse momento? O que a gente já tem de concreto com relação a essa acolhimento ou não dessa tese? Para que fique claro como isso funciona, né? O próprio Poder Judiciário, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho aqui de Santa Catarina,
ele, identificando que havia muitas decisões contraditórias, algumas turmas decidiam em um sentido e outras em outro, ele instaurou esse incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí a CIF identificou a existência desse incidente e identificou que era do interesse dela e de seus associados integrar esse processo judicial para poder apresentar os argumentos que ela entendia válidos, né? Poder contribuir com o deslinde desse processo. Então o processo já existe, já foi instaurado pelo TRT e a CIF já se habilitou nele para participar como amicus curiae, que é uma figura jurídica, por conta da posição dela de representatividade de mais de 4 mil associados. Ela tem esta faculdade, né, de ingressar em processos que ela entenda que sejam de relevância coletiva e participar deles. Então a CIF já apresentou as suas razões nesse processo e aí ele vai seguir para julgamento. A gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar, não tende a ser muito demorado, mas o processo vai ser julgado na sequência. E qual é a expectativa com relação ao impacto dessa decisão no que diz respeito à geração de emprego? Pode ter impacto? Claro, sem dúvida, Márcia. Assim, um dos objetivos estratégicos da CIF é melhorar o ambiente de negócios como um todo, né? E aí, a segurança jurídica é um dos itens mais importantes a respeito disso. E o que nós entendemos? Que não pode existir um aspecto tão relevante na justiça do trabalho que tenha decisões conflitantes. Então, assim, na medida em que isso for resolvido, ou seja, que haja uma decisão definitiva que diga se é assim ou assado, e é claro que a CIF está defendendo que se aplique o que está escrito na lei da reforma trabalhista, ou seja, que o empregado precise demonstrar a necessidade da justiça gratuita para poder tê-la. Na medida em que isso se concretizar, o que acontece? Primeiro, basta pagar pela justiça todo mundo que tem condições de pagar, ou seja, a sociedade como um todo não precisa pagar por uma conta que não é dela. E segundo, para ingressar na Justiça do Trabalho, os empregados passam a ter que analisar um pouco melhor, pensar um pouco melhor. Eu realmente tenho esse direito? A empresa realmente estava me sonegando isso? E na medida em que isso acontece, a justiça, o acesso à justiça fica mais responsável e a gente entende que fica mais seguro para o empresário e, por consequência, mais fácil de gerar emprego. E qual é a orientação que vocês dão a quem é integrante da CIF? Procurar a CIF, se alguém quiser mais informações sobre esse assunto, algum empresário, algum dono de restaurante que quiser mais informações, o que é que deve fazer? Na verdade, os associados não precisam se habilitar individualmente na ação, e nem devem, né? A CIF se habilitou na ação como instituição representativa que ela é. Então, quem quiser mais informações, saber mais detalhes sobre essa discussão, pode entrar em contato lá com a associação, que tanto a nossa diretoria jurídica quanto a equipe interna da CIF pode dar essas informações, mas não há necessidade de habilitação no processo de dizer, eu quero participar disso. Todos já estão automaticamente integrando essa discussão, até porque aquilo que for decidido pelo tribunal vai ser vinculante. Ou seja, aquilo que o tribunal decidir vai ter que ser aplicado por todos os juízes e turmas do tribunal dali em diante. Então, essa é a relevância do tema. Muito bem, obrigada, viu, doutor Fernando Dalvo? Se tiver mais alguma informação e puder compartilhar com a gente, por gentileza, mantenha a nossa equipe aqui informada sobre o tema e a gente compartilha com o nosso telespectador. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade.